meus queridos alunos, mais uma vez com vocês aqui, André Luiz, trazendo alguns conteúdos na área de filosofia. E nós vamos aqui tratar de alguns assuntos fundamentais para que vocês tenham grande felicidade neste projeto das atividades curriculares que tanto contribui com vocês. Claro, nós queremos que vocês alcancem os sonhos de vocês. Claro, nós queremos também que vocês tenham todas as metas cumpridas. E para isso o conhecimento, nós sabemos que ele é importantíssimo. Ele traz aí uma libertação, como nós já vimos aqui em aulas sobre Kant, mas também ele traz aquela possibilidade de você se aprimorar enquanto pessoa e, obviamente, a gente não pode tirar essa prerrogativa de você crescer materialmente, né, financeiramente na vida. Então, é importante que a gente consiga acompanhar todo o projeto, todas as disciplinas são importantes. Vejam os materiais, acompanhe na plataforma Gonçalves Dias, esteja junto conosco aqui nessas atividades curriculares. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos aqui Hobbes, Thomas Hobbes, certo? Thomas Hobbes como nosso grande pensador que vai gerar todas as nossas reflexões, tá? E que trouxe para a gente também uma enorme contribuição, tanto no ramo da ciência, pouco a gente sabe. Hobbes, na verdade, é um filósofo da ciência. Ele teve a honra, eu digo isso muito, né? Ele teve a honra de ser assessor por muito tempo do Francis Bacon, que foi quem reeditou Aristóteles no mundo moderno com o Novum Organon, né? E Hobbes, então, teve uma proeminência filosófica muito grande. Geralmente nós o conhecemos dentro da filosofia no ensino médio, principalmente, né? Mas das suas teorias políticas, mas ele foi um grande cientista também, ele participava muito desses halls da ciência, do método experimental, da defesa do determinismo científico, e ele contribuiu massivamente para a filosofia, apesar de muitos terem uma visão dele somente como defensor do absolutismo, teórico absolutista, e não é só isso, ele tem muito mais trabalhos muito mais belos até do que este, mas foi o que ele ficou mais conhecido. Então, vem comigo, vamos aqui estudar algumas coisas sobre o nosso autor. As autoridades de Hanoi gostam de lembrar que o gigante americano invadiu Oxford uma vez, o gigante chinês invadiu o Vietnã 17. A persistência histórica dos conflitos geopolíticos descritos na reportagem pode ser filosoficamente compreendido pela teoria. Vamos lá. Pela teoria iluminista, que preconiza a possibilidade de um Estado se emancipar racionalmente da humanidade. Aqui não é emancipação e sim invasão. O nome está dizendo muito claro, né? O poder de um invadir, isso aí é uma atividade violenta, não tem nada a ver com emancipação. Emancipação é um critério, um conceito iluminista que diz respeito mais à apreensão do conhecimento, saída da ignorância, entrando num estágio mais sábio, né? Então não é isso, não faz sentido. Emancipação é uma palavra muito bem-vinda. Aqui, no caso, nós estamos falando de invasões, né, dos Estados Unidos a determinados locais, da China também a determinados locais, e não é o caso, então, de emancipação, e sim de uma entrada violenta, do uso da violência para a dominação e poder. Maquiavélica, que postula o encontro da virtude com a fortuna como princípio básico da geopolítica, também não parece uma coisa muito útil, porque a virtude e a fortuna são, digamos assim, prerrogativas para o bom governante. Apesar de Maquiavel também ter uma concepção meio de que violência, de autoridade através da imposição da força, estaria bem mais próximo daquilo que está sendo lido aqui, mas a virtude, por exemplo, a virtude, que fica melhor como nome virtude, conhecimento, e a fortuna ali tem um casamento um pouco mais diferenciado do que essa simples invasão, esse uso da autoridade. Em Maquiavel nós temos muito bem comum, e aqui não me parece a ênfase no bem comum, e sim numa violência em si. A virtude e a fortuna em Maquiavel funciona mais para o bem comum. A política de Rousseau, com certeza não, porque Rousseau não prega invasão, não prega dominação, não prega nenhum tipo de violência utilizada. E aí é raro você ver, por exemplo, questões que se referem a Rousseau com esta prerrogativa, porque realmente Rousseau é conhecido como um dos grandes teóricos da liberdade, liberté, igualité, fraternité, que são os lemas da Revolução Francesa. Não encaixa muito bem.
apesar de existirem várias críticas a Rousseau, e não são poucas, diga-se de passagem, mas realmente ele é um dos caras que defende muito esta liberdade e não dominação através da violência, invasão, esse tipo de coisa. Teológica de Santo Agostinho, essa aqui é ridícula, né? Na verdade, essa alternativa, ela não tem nada a ver. Dentro da cidade de Deus, ou a civitas celeste, como diria Santo Agostinho, não há esta prerrogativa do uso da violência para a invasão e para a dominação extremamente ali categorizada no sentido político, talvez num sentido religioso até faria sentido, mas no sentido somente político, não. Política de Thomas Hobbes, provavelmente, né, Hobbes fala desta violência, desta aquisição através da violência do poder, da força e imposição do poder pelas armas, a competição, desconfiança e condições básicas para a natureza humana, e aqui também nós temos a ideia da natureza humana em Hobbes, que é uma natureza má, né? É uma natureza tendente ao exercício da força, da brutalidade. Então, a letra E, por exemplo, se torna mais aprazível e traz para a gente uma reflexão muito mais a contento. Lembrando vocês que Hobbes é um contratualista e dentro do seu contratualismo, que é a saída do estado de natureza, do qual o homem é mau, Hobbes não vai se abnegar a falar isso, e a passagem para o estágio civil, através da lei, a lei, né, direito individual, a lei, você passa ao estágio civil, à sociedade, para que você possa regular esta maldade. Então, claro, né, desconfiança e competição como boa base para esta condição de maldade. Então, como nós bem sabemos, a letra E é a nossa resposta mais adequada, tá? A política de Hobbes, a competição, desconfiança e as condições básicas para a existência da natureza humana. Perfeito? Beleza? Pegou aí a ideia? Letra E, marque letra E na primeira questão para você. Vamos fazer mais uma aqui? Vem com a gente. Na segunda questão, a soberania é a alma do Estado e uma vez separada do corpo, os membros deixam de receber dela seu movimento. Esse fragmento representa o pensamento de... Olha só, a soberania é a alma do Estado. E uma vez separada do corpo, os membros deixam de receber dela seu movimento. Olha só, este é um fragmento que está associado a Hume em sua memorável defesa dos valores do Estado e sua ligação direta com a sua alma, tomada aqui por intransferível soberania. Também a Hume e a descrição da soberania na perspectiva do sujeito, em termos de impressões e ideias, no qual nada a ver, porque isso aqui está na investigação acerca do entendimento humano, não numa questão política, em Hume, né? Assim como a letra A também não faz o menor sentido. A Nietzsche, em sua mais sublime interpretação do ágon grego, ao centro daquilo que propôs como sendo a alma do Estado, onde a indagação sobre o lugar, a soberania, no permanente desafio da necessária orquestração das paixões, também não faz nenhum sentido. Em Hobbes e o seu conceito clássico de soberania, entendido como princípio que dá vida e movimento ao corpo inteiro do Estado, por sua vez criado pelo artifício humano, que é o contratualismo, os seres humanos, eles criam o Estado. Então, pelo artifício humano para sua proteção e segurança. Bom, nós sabemos muito bem que Hobbes aqui é o nosso... a nossa predileção enquanto resposta. Lembrando a vocês essa história aqui, olha, criado pelo artifício humano, isto é uma crítica a Aristóteles. Pega para ti essa dica, ela é preciosa. Foi Aristóteles que diz que o ser humano, ele é, por natureza, político. Lembra? O homem é um ser político por natureza, lá na Politeia. Hobbes, Locke e Rousseau vão desfazer esta ideia. Ele não é político por natureza. Por um artifício, ou seja, pela invenção da lei, certo? Pela saída do estado de natureza para o estágio social, através do contrato, ou seja, pela instituição do contrato, é que os seres humanos se fazem sociais. Certo? Beleza? Olha só que coisa importante, pega esta dica.
O contratualismo, Hobbes é um contratualista, Locke e Rousseau, que já teremos aqui questões e também aulas sobre ele. Eles, enquanto contratualistas, eles estão indo aqui na contramão de Aristóteles e fazem questão desta contramão. Pegou para ti? Pegou o código? Pega a visão. Vamos lá. Terceira questão. Thomas Hobbes afirma: a lei civil para todo súdito é. O que é a lei civil? É constituída por aquelas regras do Estado, que o Estado lhe impõe oralmente ou por escrito, ou por outro sinal suficiente de sua vontade para usar como critério de distinção entre o bem e o mal, ou alternativa, porque a lei realmente vem do Estado e o Estado como imposição, certo? Ó, o Estado lhe impõe. Pegou? A lei que deixa livre a lei em Hobbes é fruto do governante, é fruto do Estado, lembra? E é uma imposição, é da vontade do governante, da vontade do Estado e não do cidadão ou do súdito. Para Hobbes, quando os súditos fazem o contrato, eles abandonam a liberdade. Eles entregam totalmente ao governante e ao Estado. Então, por isso, o Estado impõe a sua vontade, certo? Ela é reguladora e protetora dos direitos humanos? Faz muito pouco sentido isto, porque ela é uma imposição do Estado, ela é uma imposição do governante. Então, falar em proteção dos direitos humanos parece até uma afronta. E faz intervenção na ordem social para legitimar as relações externas da vida do homem e sociedade. Ela é calcada na arbitrariedade individual, em que as pessoas buscam entrar no estado civil em consonância com o direito natural no qual ele, o súdito, tem direito sobre a vida, sua liberdade. Não, o súdito vai perder os direitos. E não é necessariamente, gente, um direito de uma arbitrariedade individual. Isso é muito esquisito, mas é claro que o governante é um indivíduo, mas ele está representando o Estado, do qual é um corpo coletivo. Então, meus senhores, meus amigos, só a letra A aqui nos trará uma bela proposição para a resposta, construída por aquelas regras que o Estado impõe oralmente ou por escrito, ou por outro sinal que seja suficiente, de uma vontade impositiva do governante do próprio Estado. Percebe? Então, marque para você nessa terceira questão, letra A, terceira questão, letra A. Letra A, perfeito? Beleza pura? Pegou aí? Lembre você que Thomas Hobbes, ele é um teórico que serve ao absolutismo, existe muita questão aí, existe muito debate, existe muito burburinho, existe muitos pormenores ali, dizendo que talvez Hobbes não creia no absolutismo em si, que ele não é um absolutista, mas ele é teórico que serve ao absolutismo com toda certeza, e ele é saudosista em relação ao absolutismo em muitos momentos. Tá? Talvez ele não seja 100% ali um absolutista, ele esteja ali com saudade do absolutismo, querendo resgatá-lo, porque lembre que ele está ali no final do absolutismo, já ali perto da Revolução Gloriosa, porque ele é inglês, tá? E não no começo do absolutismo, como está Jean Baudin, Hugo Grotius, é uma situação bem diferente. Então, realmente existe questões, né, alguma questão ali envolvida sobre a possibilidade dele não ser um absolutista 100%. Mas, com certeza, ele é um teórico que serve, ele também tem uma certa questão saudosista em relação a este período absolutista, tá? Quarta, porque as leis da natureza, como a justiça, a equidade, a modéstia, a piedade, ou, em resumo, fazer aos outros o que queremos que façam a nós, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-la a ser respeitada, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem entender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e as coisas semelhantes. Thomas Hobbes, no Leviatã. O Leviatã é a obra de Hobbes, que é extremamente conhecida, né, do qual se refere a um monstro, né, que devora as embarcações, e está lá na Bíblia, em Deuteronômio. Tá? Então, fica a dica aí para você. O Leviatã, obra extremamente importante de Thomas Hobbes. Vamos lá. Em relação ao papel do Estado em Hobbes, é simples, né? O Estado ele impõe a sua vontade, ele governa com a mão de ferro, ele é personificado pelo governante, ele é a própria lei. Tá? Em relação ao papel do Estado, Hobbes considera que o seu poder deve ser parcial, não pode ser parcial, tem que ser total.
A condição natural do homem é de guerra, de todos contra todos. Ah, interessante isso aqui. Pega uma dica para vocês. Em Hobbes existe um termo chamado omni bellum contra homines. Hobbes escreve também em latim. E é a chamada guerra de todos os homens contra todos os homens. No estado de natureza, nós vivemos nesta disputa, nesta guerra de todos contra todos. É justamente aqui o estado de guerra. E resolver tal condição é possível apenas com um poder estatal pleno. Interessante esta alternativa que para a questão é interessante. Os homens são por natureza desiguais, por isso a criação do Estado deve servir como instrumento de realização de isonomia. Não é este o objetivo do Estado. A guerra de todos contra todos surge com o Estado repressor. O homem não deve se submeter de bom grado à violência estatal. Não é assim, pelo contrário, ele deve se submeter sim. Portanto, a nossa resposta só pode ser a letra B de bola. A condição natural do homem é de guerra, de todos contra todos, bellum homine contra homines. Resolver tal condição é possível apenas com um poder estatal pleno. Perfeitamente. Letra B, marque letra B para você. Marcou? Temos mais uma aqui. Não sai daí e vem comigo. Cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim, a este homem, ou a esta assembleia de homens com a condição de transferir a ele teu direito autorizado de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão, assim unida numa só pessoa, se chama o Estado, da obra O Leviatã, de Thomas Hobbes. Sobre Hobbes, podemos afirmar que defende o liberalismo? Não, pero que não. Elimina o neoliberalismo? Bom, não tem nada a ver isso aqui também, né? Resgata o absolutismo? Olha a letra E. Aceita o teocentrismo? Ele não ficou conhecido por isso, né, gente? Nem faz sentido. Condena o absolutismo? Condena. Olha, entre condenar o absolutismo e resgatar o absolutismo, o que vocês acham? Olha só, nós temos aqui grandes informações importantes. Liberalismo é para Locke e Rousseau, pegou? Isso, nós vamos já tratar deste assunto, temos aula, vem questões, vem dicas, mas liberalismo é para Locke e Rousseau. Hobbes é um saudosista, é um, digamos assim, é um defensor bem fraquinho, mas funciona, né? Do absolutismo. Ele tem prerrogativas absolutistas, vamos usar assim, né? Fica até melhor. Fica bem interessante. Aceita o teocentrismo? Bom, o teocentrismo, gente, fica mais claro ali, principalmente dentro da escolástica, tá? Dentro da patrística, mas mais precisamente dentro da escolástica, de onde acaba se destacando mais, né? Elimina o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma instância muito além, né? Já está muito distante ali de Hobbes. Não faz muito sentido, porque o neoliberalismo está aqui no século XX, praticamente, né? Então, aqui não vai ser atribuída a Hobbes. Condena o absolutismo é a prerrogativa contrária até a dele, né? Porque ele não vai condenar. Ele pode até, como eu disse a vocês, existem aí uma questão, existem questões, existe a questão dele talvez não ser absolutista, ser só um teórico absolutista ou um saudosista, mas de certa forma ele tem ali dentro dele um absolutismo, né? No Leviatã principalmente. Então, seria, como eu disse a vocês, a premissa contrária. Onde é que eu tenho a premissa contrária? Obviamente eu tenho resgate do absolutismo. E aí a expressão resgate, resgata o absolutismo, né? Nós estamos trazendo assim, ele está no final e ele quer que volte, né? Que fique bem claro, porque a gente tem a mania de pensar que ele fundamentou. Não tem nada disso. Ele está ali já no finalzinho, no apagar dali das lâmpadas dos palácios, né? Dos grandes reis absolutistas, e ele não é necessariamente o pai dessa história toda, ele está querendo apenas fazer elogios e talvez até que volte o absolutismo para assim se configurar enquanto teoria do Estado e do poder do Estado. Então a letra E, marque para você a letra E, que é a nossa melhor opção. Fique conosco, um beijo no coração, tamo junto sempre.